Você deseja viver de audiovisual ou se destacar nesse mercado? Então conheça o AV Makers, a principal escola online para filmmakers e fotógrafos do Brasil. Aqui te ensinamos tudo o que você precisa saber para alavancar a sua carreira. Eu sou Bruno Baltarejo, coordenador de audiovisual, e nesse vídeo eu vou te apresentar o portal. Com mais de uma centena de cursos e formações completas, da pré à pós-produção, e indicado a todos os níveis, tanto para quem nunca abriu um software ou ligou uma câmera, quanto para quem já é profissional. Aqui no AV Makers você encontra o conhecimento que você precisa em diversas áreas como edição de vídeo, color grading, motion design, efeitos visuais, direção de cena, direção de fotografia, operação de câmeras, drones, gimbals, iluminação, videoclipes, documentário, gravação e mixagem de áudio, fotografia still, tratamento fotográfico e muito mais. Já são mais de 12 anos formando filmmakers e fotógrafos em todo o Brasil, com conteúdo testado e aprovado por mais de 25 mil alunos que já passaram por aqui. Veja só alguns diferenciais que a nossa plataforma oferece. Pelo preço de praticamente um curso, aqui você encontra mais de 110 cursos de audiovisual e fotografia, um ano de acesso completo à plataforma, cursos novos frequentes, suporte direto com os professores, material para exercício e construção de portfólio, documentos e ferramentas para o dia a dia de trabalho, plano de estudo personalizado, certificados de conclusão e acesso offline através dos aplicativos para Android e iOS. Viver do seu sonho depende de você. E nós vamos dar aquele empurrãozinho com cursos e formações ministrados por uma equipe de professores renomados e profissionais atuantes no mercado, cada um te ensinando as melhores técnicas, caminhos e práticas dentro de sua especialidade. Não perca tempo, junte-se agora ao AV Makers e comece um curso hoje mesmo. Um abraço e te encontro no Portal do Aluno.
Então vamos lá. Eu sempre começo perguntando para vocês, para os diretores, para os realizadores, falar um pouquinho do filme, contar um pouquinho da história de como foi esse processo, por que fazer esse filme, para que fazer esse filme, né? Vamos começar com a Júlia, pode ser? Hi, Julia. Good evening. Hi. Thanks for being here. Emily would like to know why you decided to make this movie. I decided to make the movie because when I was 16, I watched a film and learned how much trouble the world was in. So the idea that we're losing the world's fish, we're losing the reefs, we're losing the forests and all this that we depend on. And I had always loved the natural world, but never knew how much trouble it was in. So I wanted to communicate that message to people and hope that they would be inspired and fight for the world. Quando ela tinha 16 anos, ela assistiu um filme sobre a natureza, florestas, corais e tudo que envolve a natureza, e ela queria passar a mensagem para o mundo de como nós devemos nos preocupar com esse tema. Não te ouvimos, Emílio. Desculpa. Marco, não sei se você quer falar, ou Sérgio, podem falar os dois também, fiquem à vontade. Quer começar, bro? Você tá me ouvindo? Todo mundo ouvindo? Estamos ouvindo. Sim. Acho que o microfone do Sérgio tá no mudo ainda. Ah, tá. Deixa eu tentar arrumar aqui. Foi solicitado. Isso, agora... Aí, agora sim. Agora sim. Pode começar beleza. falando, bro. Bom, primeiramente, quero desejar uma boa noite a todos. Quero agradecer muito por estar aqui hoje conversando, falando sobre esse filme, né, pelo nosso filme do Itatiaia, por e participando desse evento. Antes de responder a pergunta, Emílio, eu preciso falar alguma coisa, né? Hoje é o Dia da Natureza. Eu não sei se esse é um dia global, então eu não sei se no mundo inteiro é considerado hoje o Dia da Natureza, mas no Brasil é considerado o Dia da Natureza. E a gente mostrou aqui um filme hoje sobre um parque nacional brasileiro. E o Brasil hoje ele está passando por um cenário muito grave, né, de incêndios por todo o país. E eu acho que é um momento da gente parar um pouco para pensar. E eu acho que é muito legal você, dentro de um festival de filmes, né, que chama Mostra de Filmes de Montanha, trazer filmes ambientais, porque é um espaço que você abre para um assunto que, infelizmente, ainda ele é muito taxado e ele está muito reprimido. A gente não consegue encontrar muitos espaços para falar desse tema. E eu trouxe uma lista aqui, só para a gente ter uma ideia de quantos parques nacionais queimaram esse ano, no ano de 2020. E a lista é extensa, tá? Eu poderia ficar aqui talvez uma meia hora falando de parques e de áreas naturais que queimaram nesse ano, mas eu vou citar alguns que foram realmente muito impactados. Então, vamos lá. A gente tem Serra dos Órgãos, a gente tem Parque Nacional de São Joaquim, Parque Nacional da Serra Geral, Parque Nacional da Tijuca, Parque Nacional do Caparaó, Parque Nacional da Chapada Diamantina, Parque Nacional da Serra da Canastra, o Parque Nacional das Emas, onde inclusive a gente teve a morte de um brigadista combatendo o incêndio. A gente teve um incêndio numa área super importante para quem é fã do montanhismo no Brasil, que é a Serra Fina, que praticamente foi devastada pelo fogo, e que, apesar de não ser um parque nacional, mas faz parte de um mosaico de proteção. E atualmente a gente está passando por um momento onde a gente está falando muito das queimadas da Amazônia, está falando muito das queimadas do Pantanal, só que a gente tem alguns parques nacionais que estão em pleno momento de devastação pelo fogo.
que talvez a gente não está tendo tão foco ainda da mídia, porque assim, a Amazônia e o Pantanal está tão crítico que ninguém está falando do Parque Nacional das Sempre Vivas, ninguém está falando do Parque Nacional do Cipó, que assim, ele está numa situação caótica, né? A gente tem recebido informações constantes lá do Cipó, e a coisa está muito triste. O Parque Nacional da Chapada dos Guimarães também está numa situação muito crítica, e o Parque Nacional também dos Veadeiros também está passando por um incêndio neste momento, enquanto a gente está conversando aqui. A gente tem alguns outros parques estaduais que já queimaram, e aí eu vou citar somente 3, mas eu também poderia citar muitos outros, que foi o Parque Nacional do Ibitipoca, Parque Estadual do Ouro Branco e o Parque Estadual da Serra do Papagaio. Então, eu peço até desculpas da gente estar trazendo isso aqui. Eu sei que o tema aqui para a gente falar é sobre filmes, mas é realmente inevitável a gente começar uma discussão de filmes ambientais sem falar desse cenário que a gente está vivendo. Eu e o Marco, a gente fez questão hoje de vir aqui vestido de preto, porque a gente realmente está numa situação de luto no nosso país por toda a biodiversidade que a gente tem perdido. Bom, vamos respirar fundo e vamos dar continuidade. Esse filme, ele faz parte de um projeto. Então, quando a gente está falando do filme do Itatiaia, ele não é um filme sozinho. Esse filme ele faz parte de um projeto, que é o Projeto Parques Nacionais. É um projeto onde a gente tem o objetivo de engajar e educar as pessoas dentro desse tema, que são os parques nacionais e as unidades de conservação do Brasil. Então, dentro desse contexto, a gente entende que o Brasil ainda é um país onde grande parte da população não entende o que são os parques nacionais, não entende o que são essas áreas, qual é a importância desses espaços, e o objetivo do projeto é justamente esse, é trazer esse tema para a pauta e tentar ser um agente de mudança na sociedade, para que a sociedade se aproxime das áreas naturais, ame essas áreas naturais, e quando aconteçam coisas como que a gente está vendo hoje em dia, as pessoas não fiquem achando que tudo isso é normal, que é normal essas áreas queimarem, que a vegetação vai se recuperar, que a fauna vai voltar, que a flora vai voltar. Então, assim, a gente acredita muito nisso, que aproximando as pessoas da natureza, a gente consegue causar uma mudança. Então, é mais ou menos esse o contexto, é mais ou menos esse o motivo da gente ter feito o filme no Itatiaia. E escolhemos o Itatiaia porque o Itatiaia é o primeiro parque nacional do Brasil, né? Como vocês viram no filme. Um parque que foi fundado em 1937, então não poderia ser em outro parque, senão no primeiro Parque Nacional do Brasil. E aí, Marcos, se quiser comentar mais alguma coisa aí, por favor. Emílio, só complementando a fala do Sérgio, eu conheci o Sérgio tem um ano e meio, na verdade, e a gente, enfim, falando de trabalho, de comunicação, da história do Sérgio um pouco, eu me senti tocado bastante pela história do Sérgio, pela estrada dele, né, com um assunto, com um tema, né, que é a causa verde, e eu me envolvi no projeto, assim, eu me senti tocado, me envolvi no projeto e na verdade tem pouquíssimo tempo que eu tô envolvido com o tema, e é um tema de super relevância, né, cara, como a gente pôde ver no filme da Júlia, e tem muito tempo que esse debate rola e infelizmente as informações estão começando acho que agora é na hora do desespero, né, a informação tá chegando agora para as pessoas de uma forma não tão adequada, talvez, mas só como complemento da fala do Sérgio, eu me envolvi no projeto e foi esse o motivo que me fez me movimentar um pouco aqui para poder somar de alguma forma. Tá no mudo, Emílio? Ah, tá, desculpa. Parabéns aí pelos filmes e obrigado aí também pela participação de vocês. Quero pedir desculpa para a Júlia, porque provavelmente ela não deve estar entendendo nada do que a gente está falando, mas eu pedi para a Karen fazer pelo menos um resuminho para ela não ficar tão perdida. Tá? As pessoas agora que estão participando podem fazer perguntas, tá? Podem ficar à vontade. Vocês também, se vocês quiserem perguntar para a Júlia, inclusive a Júlia, se ela quiser perguntar para vocês também, pode ficar à vontade e fazer essa interação, tá?
E as pessoas que estão assistindo, que quiserem fazer perguntas, só que digitar ali, desejo fazer um apontamento, falar de que cidade que é, e pode perguntar à vontade, tá ok? E essa questão do fogo que o Sérgio comentou é muito delicada, né? Tem bastante gente ali comentando nas redes sociais essa questão do fogo, e eu acho super válido comentar hoje. Também o tema que os filmes que a gente está exibindo tem um tema bem propício, né? Falando da natureza, a Júlia também trouxe um filme super falando sobre essa questão também, não especificamente do fogo, mas a questão do meio ambiente, né? Que temos que ter uma precaução, um cuidado muito grande, porque é de onde veio tudo, né? De onde saiu tudo, a gente veio da natureza. Então, se a gente não cuidar da natureza, é complicado, né? E apesar de ser uma mostra, né, com nome bem, né, nada muito criativo, mostra filmes de montanha, mas a gente também no começo a gente pensou em fazer só exibir filmes de escalada, mais essa coisa, mas depois a gente viu que era mais interessante, aproveitar esse espaço para conseguir exibir filmes falar mais da natureza também, falar do meio ambiente, abrir um pouquinho esse leque, né? O evento é um evento ele é o 4º ano, então é o primeiro ano que a gente está fazendo online. É um evento, então nós estamos, como que eu posso dizer assim, tentando aprender como fazer esse evento online, né? Porque veio essa pandemia, então tudo meio que a gente teve que se readequar à nossa realidade, né? Não só o evento, como o mundo inteiro, né? E isso é um efeito também, né, do que está acontecendo na natureza, que a gente está tendo que meio que se adequar a isso. Mas, enfim, gostaria de vocês também falassem um pouquinho da importância, né, de eventos como esse, né, para o Brasil. Tá certo que o tema aqui hoje foi mais meio ambiente, né? Mas no montanhismo também a gente tem poucos produções no Brasil, né? O Brasil ainda está engatinhando com isso. E também essa questão da pandemia, eu vejo muitos parques reclamando do aumento do fluxo de pessoas nos parques, e o problema não só o aumento de fluxo de pessoas, mas é o lixo que essas pessoas acabam levando, né? O fogo também, fazem fogueiras em lugares inadequados, principalmente, né? É proibido fazer fogo. Alguns parques têm os locais próprios, propícios para você fazer fogo, e tem que, né, tomar esses cuidados também. Enfim, vocês querem falar um pouquinho mais, fiquem à vontade aí, Sérgio. Se quiserem, Marisa, se quiser fazer um resuminho para a Júlia também, para ela se inteirar para a gente, por favor. Se ela quiser fazer perguntas, ficar à vontade. Liberar o áudio da Marisa. Marisa, pera aí, cadê você? Tá liberado. Agora sim. Emília, eu estava fazendo a tradução aqui para ela por chat, mas você gostaria que eu fizesse essa pergunta a ela? Sim, por favor. Okay. So, Julia, Emily would like to know, how do you feel about what do you think about the importance of exhibitions like this, movie exhibitions? Here in Brazil, we still don't have many productions. And another topic he mentioned is about the situation we are having now with the pandemic. Many people are going to parks and they are not taking the proper care with it. They are leaving behind trash, too much trash, and they don't know how to do a proper campfire. So how do you feel about all the situation? Yeah, I think it's really important to have events like this, and I'm so happy that you all are putting this on, because, you know, there's no point in us going out and making these films without having places to exhibit them and to get it to a larger audience. And that's, you know, that's the entire goal, is to have events like this and have it really be something, and to have discussions after is also really important too.
Yeah, people not disposing of things properly. It's a big problem, and it's, you know, it's a problem in the parks where they first, you know, do these things, and it also, everything that gets dumped somewhere usually eventually ends up in the ocean through river systems and things like that. So yeah, that's definitely something we've got to get the information out there and make sure that doesn't continue to happen. Primeiramente, ela acha que eventos como esse de mostra são super importantes, porque esse é o objetivo de eles fazerem filmes, né? Para chegar até lugares como esse para serem mostrados. Esse é o objetivo principal. E quanto ao lixo, realmente tudo que é descartado nos parques ou em qualquer lugar, eventualmente acaba chegando aos oceanos e é um ciclo, né? E nós temos que conscientizar as pessoas, deixar as pessoas saberem que isso não deve acontecer. Sérgio, gostaria de falar alguma coisa? Fique à vontade. Eu acho que, como eu falei no início, né, essa iniciativa que você teve, né, que toda a organização aí da Mostra de Filmes de Montanha teve, não é uma iniciativa nobre, assim, de colocar realmente o tema ambiental e mesmo fazer um festival sobre filmes de montanha, porque, no fundo, assim, a gente, quando fala de filme de montanha também, a gente está falando de natureza, né? E eu vejo que no Brasil a gente ainda tem poucos espaços, né, para divulgar esse tipo de filme e produzir coisas no Brasil também é muito complicado, porque os custos são elevados e os incentivos também não são muito fáceis de se conseguir. Enfim, eu vejo que no Brasil tá rolando um movimento bacana de muita gente que está surgindo, produzindo coisas, mas ainda assim é muito humilde, assim, muito pequeno, mas eu acho que muito por causa disso, por causa dos investimentos envolvidos para se produzir um filme, por causa também dos canais de abertura que a gente tem para se publicar esses filmes, né? A gente fez esse filme do Itatiaia e a gente encontra várias barreiras de onde passar isso, de como atingir as pessoas com isso. Então, acho que é um caminho ainda que a gente está encontrando, que ainda não é um caminho assim muito bem desenhado. Com relação ao lixo, eu acho que lixo em parques nacionais, em unidades de conservação, é um reflexo da sociedade, né? As pessoas, quando moram na cidade, ou mesmo quando estão na cidade, elas ainda têm esse costume de achar que o lixo, uma vez que sai da mão dela, não é mais dela, né? E isso é uma grande inverdade. Uma vez que o lixo foi gerado, ele continua sendo seu, você é responsável por ele. Então, eu acho que o Brasil, como um todo, de forma geral, a sociedade ainda não entendeu as melhores formas e as formas mais corretas de se fazer descarte. E quando essas pessoas vão para um ambiente natural, elas ainda acham que vai ter um gari, que vai ter uma pessoa que vai estar ali sendo responsável em retirar aquele lixo dela. E fazem isso, muita gente faz na maldade, muita gente faz na inconsciência. A gente tem de tudo, né? A gente encontra de tudo dentro assim, desse contexto. E o fogo também é uma falta de conhecimento. Eu acho que os esportes de montanha, eles vêm crescendo muito também no nosso país, até pela acessibilidade que a gente tem hoje em dia de se comprar equipamentos, de adquirir equipamentos, aliado à quantidade de informação que existem nas redes sociais sobre ambientes naturais. E aí você tem também pessoas que hoje acessam os ambientes naturais, mas que não têm uma consciência ecológica, né? É uma ingenuidade a gente pensar que todo mundo que é escalador, que é montanhista ou que vai fazer uma atividade na natureza está preocupado com o meio ambiente, né? E aí que começam os problemas, tanto do lixo quanto também da falta de conhecimento para se manejar um fogo no ambiente natural. Então essa é a minha opinião sobre isso.
O... Quer falar alguma coisa também, Marco? Cara, só complementando a fala do Sérgio também, eu acho que a gente vive um processo de desconstrução de pensamento. Então, a nossa luta começa no desconstruir o que as pessoas têm em mente do meio ambiente. As pessoas consomem, até o conteúdo que elas consomem hoje, e existe um conteúdo que é consumido hoje, é um conteúdo agressivo, né? Onde as pessoas tocam em animais e levantam animais como se fossem um tipo de atrativo, como se fosse uma coisa legal, ou constroem uma casa no meio do mato, como se fosse, tipo, tudo certo, ok, vamos conviver com a natureza. E aí você vai lá e desmonta um monte de árvore e constrói uma casa, ou você, sei lá, tira uma foto com um animal selvagem e posta no Instagram. E, enfim, eu acho que a gente está num começo, assim, aqui no Brasil, principalmente, como o Sérgio falou, pela triste falta de estrutura. A gente todos os dias conversa sobre isso, sobre tudo nosso tem que ser muito pensado, cara, minimamente raciocinado, porque o recurso sempre é escasso, os veículos são escassos, não é uma pauta que as pessoas ainda estão olhando com fervor, assim, então, e o nosso trampo não começa na divulgação e nem na produção do conteúdo, né? A gente tem que desconstruir o que a galera sabe para começar a reeducar. Então, eu e o Sérgio, a gente tem pensado muito nesse caminho da educação, né? Tipo assim, vamos educar a galera sem polarizar, né? Porque a gente vive um clima político também muito denso aqui no nosso país. Então, a gente tenta sem polarizar e sem bater em nenhum dos dois lados, levar informação para as pessoas, que ao mesmo tempo o nosso povo é um povo muito caloroso, né? Então, acho que o que o pessoal aqui aprende corretamente, as pessoas seguem corretamente. Então, a nossa aposta e a aposta do projeto Parques Nacionais tem sido nessa veia educacional, assim, conteúdos para qualquer tipo de causa verde, e seja com foco ou sem foco, em escalada ou não, em parques nacionais, que tenham ou não montanhas, etc. Legal. Falando em recursos, vou fazer uma pergunta para o público está um pouco tímido com as perguntas hoje, mas eu vou aproveitar, falando em recursos, falar com a Júlia. Eu vi que a Júlia ela fez ela foi diretora de fotografia, ela montou o filme, então ela fez assim quase tudo. E é um longa de 1h20, assim, gigantesco, e ganhou vários prêmios. E como que foi fazer esse filme, Júlia? Você conseguiu teve muita dificuldade de conseguir recursos para conseguir produzir o filme? Julia, Emilio mentioned that you had a lot of parts in the movie. You made all the photography, and it's a long movie, 1 hour and 20 minutes. And he would like to know how difficult it was, if it was difficult to get fundings to produce your movie. It was very difficult to get funding. I didn't end up getting any funding. It was entirely self-funded because I was very young when I started making the film. I was 16. I had not been to film school, and pretty much really all of the funding that was available to apply to required that you had a degree or that you had made a film before, that you had a track record. I didn't have any of those things. It was just I was really passionate about it. So I had to do it entirely myself. Yeah, it was, the filming was definitely a learning curve, figuring out how to film underwater. Ela não teve apoio nenhum, foi feito totalmente com fundos próprios, particulares, e ela começou muito jovem, ela tinha apenas 16 quando iniciou o filme, e não sabia nada, qualquer porta que ela batia, pedia se ela tinha experiência, qual faculdade ela tinha cursado, e ela não tinha nada disso, então ela teve que partir tudo por conta própria. E que realmente esse filme foi uma curva de aprendizado muito grande na vida dela. Legal. Sérgio, pode fazer sua pergunta.
Bom, eu queria fazer um comentário também, né? Porque eu me identifico com a Júlia, eu e o Marco, né? A gente se identifica com a Júlia nesse sentido, porque hoje o projeto Parques Nacionais é um projeto também 100% independente. Esse filme foi feito com os recursos próprios nossos, né? Meu e do Marco e da produtora, que é a GT Filmes, que o Marco é um dos sócios. E a gente, assim, eu bati na porta aí talvez de umas 50 empresas, né? Pedindo uma ajuda para o projeto. E o projeto ainda era também um projeto muito pequeno ainda, que praticamente ainda não existia, a gente ainda não tinha produzido nada. E foi 100% de negativas que eu consegui para financiar esse filme. E aí a gente decidiu fazer isso por nossa conta. E tudo que a gente tem feito até hoje ainda são todos os conteúdos são da nossa financiados por nós. A gente sabe que isso não deixa o projeto sustentável, né, do ponto de vista financeiro, mas a gente também não desiste fácil. Então a gente continua nessa batalha para encontrar aí pessoas, empresas, instituições que se identifiquem com o nosso propósito para que a gente consiga transformar esse projeto num projeto com uma boa longevidade. A pergunta que eu tenho para a Júlia é sobre a ida dela para a COP, né, em 2015. E a gente hoje está em 2020 e eu queria saber dela o que mudou, né, de todos esses dados que a gente vê no filme, se a gente teve uma mudança para melhor, se a situação continua a mesma ou se a coisa está pior ainda do que a gente vê em 2015, né? Okay, Julia, Sergio has a question for you, but first he would like you to know that he totally sympathizes with your situation of self-funding of the movie, because both Sergio and Marco, they knocked on like 50 doors asking for help, asking for funding, and in all of them they found a big no, so they decided to fund entirely from private funding. The question is that he saw in the movie that you took part in the COP21 in Paris, and he would like to know, that was in 2015. Yeah. Today we are 2020. He would like to know if the data that were shown in the movie, if they have changed so far, if they are the same, or if they are worse. For the most part, either the same or worse, unfortunately. Ocean coral bleaching has only gotten worse. There have been several additional bleaching events on the Great Barrier Reef since that one that was shown in the film. The acidity is still going up. The carbon emissions were going up. It's been down a little bit because of COVID, but sure to go back up again. Yeah, no, things aren't looking too good. Fishing is continuing. So yeah, I mean, countries have not been doing what they've signed up to in terms of the Paris Agreement. Also let them know that I really loved their film and I thought their cinematography was awesome. I think they understand you. So, Julia, sorry, you gave me one information I couldn't get. You said one thing was going down, but came back again. What was it? Carbon emissions. So the emissions of CO2. Yeah. So, Por causa do Covid. Infelizmente, Sérgio, as coisas não melhoraram, ao contrário, só pioraram. Houve vários branqueamentos de corais desde que o filme foi finalizado. A acidez do oceano subiu. A emissão de carbono desceu um pouco, mas voltou a subir. E
os governantes não cumpriram com o que foi prometido durante o encontro. Tá certo. Thank you, E eu Julia. acho que você entendeu, né? Ela parabenizou pela produção, que gostou bastante do filme de vocês. Sim, deu para entender. Tá certo. Marco, fique à vontade, pode fazer a sua pergunta. Eu queria perguntar para a Júlia, eu sinto como eu tenho uma formação, eu não sei no que a Júlia é formada, qual que é a formação dela e se ela ainda trabalha com isso hoje, mas eu sinto, eu como uma pessoa que foi formada na área de cinema, eu vejo um submundo assim de pessoas que produzem conteúdo por conta própria. E são pessoas que às vezes elas não produzem o conteúdo porque elas gostam da área de cinema ou do audiovisual, mas porque a única opção, né, de informar hoje é uma opção muito forte, né, por conta das redes sociais, você produzir vídeo para publicar e, enfim, informar as pessoas, levar conhecimento por meio disso. Às vezes eu sou um pesquisador, eu não tenho afinidade com audiovisual, mas eu vou lá e quero fazer um vídeo para mostrar para as pessoas o audiovisual, ou eu sou um montanhista e eu não tenho nenhuma afinidade com vídeo, mas eu quero produzir vídeo para mostrar para as pessoas que escalar montanhas é legal e cuidar do meio ambiente para que elas sempre existam também. E aí eu queria saber se a Júlia ainda trabalha com isso e se ela ainda faz algum tipo de produção, e se de lá para cá, de quando ela produziu esse material, se ela notou alguma diferença na área dessas pessoas que produzem esse tipo de conteúdo e conteúdo focado principalmente na causa verde. Marco mentioned that he has a cinematography degree. He doesn't know if you do, or what was your degree, but he mentioned that nowadays many people, even they are not like you, they don't have a degree, they are making movie to sympathize with a cause. For example, if I like mountains, I will produce a movie to show people how interesting is it, how I love climbing and everything. He would like to know how has your career changed since the movie, if you have produced anything since the movie you showed, and well, that's it. Yeah, it's changed a lot. Obviously when you start out and you don't have a degree or experience or anything, nobody really thinks of you as an actual filmmaker. But since the movie came out, it screened in about 50 different film festivals in various places around the world. It won a bunch of awards, and it actually got picked up on a pretty big platform here in Canada. So it is on something called Crave, which a lot of people have here. It's kind of like Canadian version of Netflix. So yeah, it got pretty big actually. And since then I have been working on another film that's almost finished. It's going to be coming out pretty soon. It's called Bright Green Lies. It's about how a lot of the things that people are promoting as solutions to climate change particularly are actually highly destructive to the environment. So it's going to expose a pretty big scandal. Mudou bastante desde daquele filme. Ela já participou de mais de 50 festivais, ganhou um prêmio, né? E o filme dela agora está numa plataforma canadense que chama Crave, que seria a versão canadense do Netflix. E ela está finalizando uma outra produção chamada Red Green Lies. Is that, Julia? Bright Green Lies, yeah. Bright Green Lies, que vai mostrar alguns escândalos nessa área ambiental. Está quase finalizado. Ok, obrigado. E a Luciana está parabenizando o evento, a Luciana Miranda de BH está parabenizando o evento e pelo assunto ambiental, né, da mostra de hoje. E ela fala que como influenciadores temos a obrigação de passar bons exemplos.
Tá parabenizando também a Júlia, o Sérgio e o Marco. A Catiana Johan, de Florianópolis, está parabenizando também os idealizadores do projeto, dos filmes, né, muito pertinentes e importantes. Parabenizando os esforços de todos, ainda mais pelo recurso vindo de vocês próprios, né, na produção própria. A pergunta dela é: como poderia ser viável que tais filmes, sabendo dessa importância de melhorarmos nossa relação humana com o meio ambiente, possam chegar mais próximo do público em geral? Quem que quer começar? Ô Marco, vou deixar você começar essa. Catiana, né, que fez a pergunta. Isso. Eu acredito muito quando você tenta criar. Eu acho que tem uma linha tênue ali entre o conteúdo que você cria, que é um conteúdo em massa, para um conteúdo nichado, focado. Quando você tenta. Eu acho que quando você alia entretenimento com informação, você tem mais chance de passar uma informação importante, sem deixar a desejar no que diz respeito àquilo que a pessoa quer ver. Então, às vezes, as pessoas consomem muitos conteúdos que a gente chama de B-roll, que são conteúdos aleatórios, enfim, vídeos de mar, de oceano, de peixes, e às vezes aquele conteúdo ele não passa uma informação ou não educam de alguma forma. Quando você alia essa linguagem, essa técnica com algum tipo de informação ou um dado importante, você passa a informação de uma forma mais fácil. Então, eu acho que é isso. A gente acredita bastante, eu acho que eu estou respondendo certo, né? Eu acho que para tentar aproximar o conteúdo correto das pessoas e de uma forma correta também, a gente pensa muito nisso. O Sérgio, principalmente, em como... O Sérgio é um cara que tem uma estrada, ele pode falar melhor disso, de voluntariado. Então, ele já fez voluntariado no Sul, no Nordeste, no Norte, em todas as regiões do Brasil. Então, ele conhece bastante a linguagem das pessoas. Então, sempre antes de produzir um filme, a gente senta e troca uma ideia. Eu e ele, a gente fica dias batendo papo. E aí, bro, onde a gente vai? Para que caminho? Para quem que a gente quer atingir? De que forma? E aí, depois a gente tenta aliar isso com equipamentos legais para fazer vídeos, footages legais, para impressionar ao mesmo tempo que você passa a informação. Complementando aí a resposta do Marco, eu acho que, assim, quando a gente foi produzir o primeiro filme, né, e quando eu estava conceituando o projeto Parques Nacionais, uma das coisas que eu pensava muito era em utilizar uma linguagem diferente do que a gente já vinha vendo, né, porque a ideia era e ainda é atingir um público que eu chamo de não convertidos, né? Porque, como o Marco falou, as pessoas que já gostam dos temas ambientais, eu tinha certeza que iam gostar de um filme sobre o Parque Nacional do Itatiaia. Agora, como que a gente ia comunicar o Parque Nacional do Itatiaia para aquelas pessoas que não fazem nem ideia que esse parque existe, que não tem nenhuma informação sobre esse lugar? Então, a gente pensou muito em fazer uma linguagem que atingisse o público geral. Mas a linguagem não é única. Só uma boa linguagem, eu acho que não atinge o público, porque os meios de transmissão dessa linguagem também são importantes. Então, a gente gostaria muito, por exemplo, de estar inserido em ambientes de exposição de informação audiovisual, mas de massa, que a gente conseguiria atingir massas. E aí, no Brasil, eu ainda vejo isso como sendo a televisão. Porque a internet, sim, ela atinge muita gente, ela cresce a cada minuto, mas é como o Marco falou, as pessoas procuram assuntos muito específicos, a não ser que você invista muito dinheiro em propaganda nas redes para que esse negócio seja mais pulverizado. Coisa que a gente, no caso do projeto, a gente não tem. A gente usou a grana para produzir. A gente não consegue usar o dinheiro para ficar investindo em alavancamento de filmes, né? E aí eu acho que entra também um outro ponto que é o público, né? O público ainda não se interessa muito por isso. Então, as grandes mídias também não se interessam em mostrar isso.
porque o público, em geral, também ainda não procura por isso. E aí é uma fórmula de oferta e demanda. Então, a demanda não existe e a oferta não aparece. E aí, a gente hoje, então, está somente divulgando isso na internet. Mas eu vejo que eu, particularmente, me sinto ainda um pouco decepcionado com a quantidade de pessoas que viram o nosso filme, né? Talvez, por um lado, eu acho que a pandemia deveria ter até ajudado, e por um outro, porque as pessoas estão mais em casa procurando por conteúdo, mas por um outro também as pessoas não estão viajando, então não estão talvez pesquisando muito sobre temas de viagem, né, ou de natureza vinculada à viagem. Então teve pontos positivos e negativos e acho que é isso. Completar, Marco? Ele falou antes, né? Desculpa. Acho que é a Júlia, né? Quer perguntar para a Júlia? Marisa, por favor. Julia, Katiana has a question. Based on the fact that we have to improve the human interaction with the environment, she asked, how do you think that the movies that are being produced about the environment could be closer to the public, to people? How we get them to reach more people? Yes, that's it. Okay. Yeah, pretty much by making films that are entertaining enough that people will want to watch, because right now there are so many things competing for people's attention. We've got social media, we've got fictional films, and people don't spend a lot of time absorbing factual information or facing the harsh realities that are going on right now. So you do have to do something to make it so that people want to watch it. So like putting in some kind of cool adventure or just footage that looks really amazing that people want to watch, wildlife stuff, anything like that that'll get people to watch it. And then once you've got people in, you can slam them with all these facts and make them care. Com toda essa informação, com as redes sociais, com filmes de ficção científica, realmente as pessoas não estão prestando muita atenção aos fatos. Então, tem que se fazer um filme com muitas cenas legais, com cenas interessantes, e para conseguir colocar os fatos nessas cenas interessantes e chamar mais a atenção do público. Cenas coisas muito legais que realmente chamem a atenção do público e cativa. Tá certo. A Karen Klauk, de Florianópolis, também tem uma pergunta para a Júlia. Ela quer saber como foi fazer essa produção, quando ela tinha, né, apenas 16 anos, se já tinha conhecimento em produzir um filme, se ela estudou, né, para fazer esse filme e quanto tempo ela levou para fazer tudo. Eu acho que duas dessas já foram respondidas, né? Uhum. Que ela não tinha noção nenhuma, né? E começou com fundos próprios, mas vamos para a última. Júlia, Karen would like to know, how long did you take to produce your movie? It took 3 years. Foram 3 anos de produção. Tá ok. A Luciana de BH que fazer um apontamento também, perguntando para o Sérgio e por Marco. Ela está falando, né, que a outra plataforma podemos assistir. Acho que ela está perguntando se existe outra plataforma para assistir o filme, né? Parques Nacionais. Vocês falaram que na internet, né? No YouTube, vocês colocaram? O Projeto Parques Nacionais hoje tem um canal no YouTube, onde a gente não só tem produzido filmes, mas a gente tem também feito muito conteúdo como esse aqui, né? De conversas, de transmissões ao vivo, conversando com especialistas. Então, assim, nesse tempo de pandemia, que a gente realmente não conseguiu sair para adquirir imagens, e infelizmente a pandemia pegou a gente de surpresa. O nosso segundo filme que
Não, nosso segundo longa-metragem que estava já engatilhado para iniciar as filmagens, a gente deu início e teve que interromper no meio, e a gente passou um período de pandemia inteiro sem material para poder continuar produzindo. Mas, no entanto, a gente conseguiu fazer, acho que cerca de 35 lives durante a pandemia, todas elas estão disponíveis no canal do YouTube, todas com conteúdos falando sobre unidades de conservação, parques nacionais, temas ambientais, conservação de espécies, enfim, tem bastante conteúdo bacana. A gente também usou esse período para produzir algumas pílulas, né, que eu chamo de pílulas, que são filmes realmente muito curtos, de 30 segundos, de 1 minuto, ou até 1 minuto e meio, 2 minutos. A gente produziu alguns, acho que uns 5 ou 6 filmes com essa pegada, falando principalmente de temas relacionados a incêndios, e também falando sobre os parques nacionais do Brasil, assim, com informações rápidas, e fizemos também uma campanha que a gente intitulou aí, que é o que você sabe sobre eles, né? Falando sobre os parques nacionais, tentando também puxar as pessoas para dentro desse tema. Então, esse conteúdo está todo lá no nosso canal, inclusive esse filme que a gente assistiu aqui hoje, ele está lá até de uma forma um pouco mais, vamos dizer assim, não completa, porque a informação desse filme que a gente assistiu aqui, ele é totalmente completo, mas ele está um pouquinho mais lento no YouTube. A gente tem ele em 38 minutos, com um pouquinho mais de cenas, e ele está disponível gratuitamente lá no YouTube para quem quiser assistir. Legal. Quero aproveitar que a gente está aqui. Nós temos que sortear 2 prêmios hoje. Um dos prêmios é um Wikiloc Premium, um dos nossos parceiros ali para o evento. E eu vou pedir para a Júlia fazer uma pergunta sobre o filme dela, né? E o público responder. Quem for o público que responder corretamente primeiro vai ganhar daí o Wikiloc Premium anual, tá ok? Julia, we are offering some prizes to the audience tonight, and Emilio would like you to make a question about your movie. So the first one to answer it corrected will get the prize. So can you shoot one question for the audience? Should it be like a factual question or a guessing question? I think it is related to your movie, so a fact. I think it's... Fair choice. What's my favorite sea creature? A good one. Qual é o animal marinho favorito da Júlia? Essa é a pergunta dela. Vamos esperar. Vamos esperar a resposta, então. E tá ok. Let's wait, Júlia. Vamos ver se Very specific, this one. Se alguém acerta. Oi, Emílio, a gente pode participar também? Pode, fica à vontade. Fiquem à vontade. Foi surpresa aqui, ninguém está esperando nada. E em questão de falar de apoio, sorteio, prêmios e tal, né? A mostra, apesar de estar no 4º ano, foi o primeiro ano online e foi o primeiro ano que nós conseguimos também apoio financeiro, patrocínio. Tivemos quatro empresas apoiando. Então, assim, foi porque o evento ele é pequeno. Você vai falar de montanha no Brasil, já é um ambiente muito pequeno, ainda mais de filmes, né, de montanha, ele diminui muito mais ainda, né? Então, o primeiro ano que foi, como eu sou aqui de Foz do Iguaçu, cidade super pequena, eu iniciamos o evento aqui em Foz. E no segundo ano fizemos aqui também, né? No terceiro ano que eu consegui viajar um pouco, também tudo patrocínio meu, tudo realização, né, de esforço físico meu. E daí no terceiro ano que a gente foi para Floripa, que eu fui para produzir um filme lá, na verdade, eu ia ficar uma semana, acabei ficando muito mais tempo e acabei realizando a mostra lá, fazendo parceria com o pessoal de lá e realizamos a mostra lá e depois em BH também. E trouxe aqui para Foz também. Mas esse ano foi o único que a gente conseguiu apoio financeiro mesmo.
E o público não Fazemos outra pergunta? Ó, vou responder, hein? Eu vou responde, responder responde aí. também. Ô, é o tabu do último pedaço, Emílio. O pessoal fica assim, ó, será? Será? Ó, eu respondi aí, ó. Respondeu? Julia, would be a sea turtle? Não. Ah. Não é a tartaruga. Não é a tartaruga? É o peixe? São os peixes. Fish, in general. É, No. Fish. A Kátia- Well, it's technically a type of fish. Oh, that's a tip. Tubarão. I'll give É you um a hint, tipo de but peixe. I could give you a hint, but it would totally give it away. You're just the first Poderia person até to dar shout uma it out. dica, mas ela ia entregar muito fácil. Ah, é? Ó, foi falado golfinho, eu não sei como que fala em inglês. Dolphins? Dolphin. No, Dolphin. dolphins are not fish. Dolphins are not fish. Não, são peixes. Ok. Shark? The second You got it. You got it. Shark. Shark? Okay, look. Kenio Kênio Barbosa. Barbosa, parabéns, Kênio. Depois a gente entra em contato contigo por e-mail, tá ok? Mas é isso. Eu acho que se não tem mais perguntas. Eu tenho uma última pergunta pra Júlia. Ela Vai lá, falou que ela fica à demorou vontade. 3 anos para produzir o filme. E eu queria saber o quanto tempo dessa produção foi pré-produção. E também como ela chegou nessa rede de entrevistados que, durante o filme dela, eu e o Sérgio, a gente estava conversando aqui no privado pelo WhatsApp. E a gente viu que é uma rede fortíssima de entrevistados. E são pessoas que devem ser de entre aspas, um alto escalão do assunto, né? E trouxeram informações super simples, assim, de entender, né? Coisas que eles tangibilizaram bastante a informação pra gente. Então, eu gostaria de saber se ela conhecia essas pessoas e se o tempo que ela demorou para a produção foi por conta disso, por conta da pré-produção. Ou se não, realmente, se foi uma produção muito espaçada, eu entrevistei alguém agora, outro daqui 3 meses, e isso foi se estendendo. Okay, Marco has a question for you. He said you took 3 years to produce your movie. He would like to know how long did you take to pre-produce? And they noticed that you apparently have big names on the topic environment. He would like to know how did you get to interview these people? If you had any help, and they got very simple information. Besides, they are big names in the topic and the subject. They explained in a very simple way all the information that make easy to people understand all the facts. Yeah. So the first question was pre-production. There wasn't any pre-production. There was no planning because I was very naive and did not know how to make a film. So, Welcome to our world. Yeah, There's no I preparation. kind of just threw myself into it, and figure things out as I went along. Try and paste everything together at the end of it. And in terms of getting interviews with people, for the most part, it was pretty easy. It was just emailing them and saying, hey, I'm making a documentary about this. Do you want to do it? And mostly everybody was like, yes, I want to help. It was quite easy. Some people harder to get in touch with, but sometimes it was just about meeting one person who would put me in touch with a different person. That's about it. Não teve pré-produção nenhuma, na época ela era muito ingênua, então não houve pré-produção, as coisas foram acontecendo como foram. E quanto às entrevistas, foi bem fácil, ela apenas mandava e-mail, a pessoa respondia falando, explicando o que ela queria, e aí todo mundo concordava. Algumas pessoas foi um pouco mais complicado, mas aí ela entrava em contato com a pessoa, que depois falava diretamente com a pessoa com quem ela realmente precisava falar. Mas que, no geral, foi fácil conseguir todas as entrevistas. Legal.
Uma última pergunta, antes que eu tenho que fazer o sorteio, mas daí vocês já estarão liberados, porque eu vou fazer um sorteio, então eu vou mostrar a imagem no vídeo aqui, só para deixar gravado e registrado, tá? Daqui a pouquinho do Plano AV Makers. E mais uma pergunta para finalizar. Para vocês, a gente sempre pergunta com uma questão de referências para produzir, referências tanto fílmicas quanto livros, algum livro para as pessoas que querem produzir também, né? Se inspirarem em algum livro, algumas produções. Pode começar, Sérgio. Uhum. Sorry. Tá bom. A minha grande referência assim, e inspiração para... Assim, são muitos filmes, eu sempre gostei de filmes de montanha, filmes de natureza, documentários, então assim, tem um bando de filmes assim que eu poderia citar, mas eu vou me ater a falar sobre o National Parks Adventure, que é um filme americano que foi feito em comemoração aos 100 anos do National Park Service, que é o sistema de gerenciamento dos parques nacionais americanos, e quando eles completaram 100 anos, eles fizeram um filme para homenagear os parques nacionais americanos. E esse filme, assim, foi uma super inspiração para mim. E quando eu vi esse filme, eu falava, eu preciso fazer um filme assim dos parques brasileiros. Bom, o Brasil é muito grande, tem muitos parques, a gente não conseguia, ia ser muito difícil fazer um filme compilando todos os parques do Brasil, ou alguns parques do Brasil, e aí a gente resolveu fazer isso por etapas. Então, o filme do Itatiaia, ele não é o último, ele é sim o primeiro, mas com certeza não é o último. Então, National Parks Adventure foi a minha fonte de maior inspiração para esse projeto. Ok, obrigado. Não sei se a Júlia quer falar também alguma coisa. Julia, can you recommend any book or movie, or there was any movie or book that inspired you during your project? Yes, so the movie that inspired me to make the film is called Revolution by Rob Stewart. And other good movies, there's one called Mission Blue, which is all about Sylvia Earle. There's one called Planet Ocean, which is available on YouTube. It's a really good film with amazing aerial cinematography. There's one called The Memory of Fish. It's specifically about salmon. It's a very good film. Yeah. Books I would recommend, there's a series, there's 2 books called Endgame, Volume 1 and Volume 2 by Derek Jensen. Really good books about the environment. Sorry? Endgame, yes. Então, vou começar pelos livros. Ela tem 2 livros chamados Endgame, o jogo seria isso? Ant, like the animal? No, end, like E-N-D. Ok, o jogo final, certo. Endgame, o jogo final, que tem o volume 1 e 2. E filmes, o principal que inspirou ela a fazer essa produção é chamado A Revolution, do Rob Stewart. Outro que ela acha muito bom também, que ela recomenda, é Mission Blue, a Missão Azul. O Planet Ocean, que tem no YouTube, o Planeta Oceano. E... Plastic Ocean. Plastic Ocean? Plastic Ocean. Oh, sorry. That's a different film. Yeah, that's a good one too. Oh, so it's a different one. Sorry. Different one, yeah. Memory of Fish, a memória do peixe, que é sobre salmão. E são esses que ela recomenda. Tá certo. Marco, pulei você, mas fique à vontade. Tem a palavra agora. Cara, como eu falei, eu não tinha muito envolvimento com a área, né? Vamos dizer assim. E quando eu conheci o Sérgio, eu comecei uma pesquisa muito profunda na internet. Então eu não me inspirei em filme, mas se eu pudesse recomendar um filme, eu recomendaria o Sea of Life,
from Canada. Mas eu me inspirei em alguns influenciadores, cara, que são influenciadores que fazem muito esse estilo off-road. E tem um influenciador, eu não tenho certeza se ele é canadense, mas o nome dele é Peter McKinnon. É um cara que ele filma muito, ele faz um conteúdo de entretenimento genérico, falando de audiovisual, mas ele explora muito a natureza e os parques nacionais. Então esse é um cara que eu recomendo. Pode escrever para nós o nome dele? Posso, vou copiar aqui em segundos. Peter McKinnon. Everyone. Aqui. Ok, obrigado. E eu acho que... Emílio, uma Vai lá, dúvida. vai lá. Tem alguma... a gente consegue seguir o trabalho da Júlia em algum lugar, em redes sociais, alguma coisa do tipo? Julia, can the audience follow your work on social medias, or is there any platform they could access? Yep. So there's a Sea of Life page on Facebook, and it's also on Instagram at Sea of Life Movie. Could you type for us in the chat, put the link, please? I'll look it up. Ela tem uma página no Facebook e também vai deixar o Instagram dela. Ok, está aí o Facebook da Júlia. Não sei se ela vai deixar, acho que o Instagram também. Quero, se mais ninguém quer falar alguma coisa ou fazer alguma pergunta, quero agradecer a presença de vocês. Obrigado, Júlia, pelo filme, parabéns pelo filme e obrigado por participar do evento. O Sérgio também, o Paulo, o Marco. Muito obrigado por participar do evento e parabéns pelos filmes. E se vocês quiserem fazer alguma consideração final, mais alguma vez, fique à vontade, que depois eu vou fazer o sorteio do AV Makers aqui, tá ok? Emílio, da minha parte, cara, eu que agradeço aí a participação. Queria falar pra Júlia que o filme dela é um filme muito impressionante. É muito bonito o trabalho que ela fez e com certeza me tocou muito e profundamente. E é isso, eu agradeço. Só isso. Obrigado. So, Julia, Emilio, thank you for taking part of tonight with us. He congratulates you on your movie. And also Marco congratulates you because he thinks your movie is great and very impressive. He was very touched by it. Oh, thank you so much. I was really impressed by your movie as well. And thank you so much for having me. Sérgio, gostaria de algumas considerações finais? Claro, mais uma vez queria agradecer aí por você ter aberto esse espaço não só para o nosso filme, mas para esse tema. Dizer também que eu fiquei muito comovido e gostei muito do filme da Júlia. Realmente um filme assim de arrepiar e mexe muito com as nossas emoções, né? E eu gostei bastante. E queria dizer que a gente esse mês de outubro aqui vai ser um mês bastante importante assim para o projeto Parques Nacionais. A gente vai lançar 2 curtas-metragens ainda esse mês. Algumas coisas que a gente conseguiu produzir aqui no esquema guerrilha, como o Marco costuma falar. e vai ser um mês importante assim a gente conseguir colocar aí no ar mais 2 filmes curta-metragens explorando os temas de parques nacionais, mas tem um filme também que vai falar sobre sustentabilidade. Então isso também mostra que o Parques Nacionais, apesar de ter este nome, ele não está só vinculado ou preocupado com as unidades de conservação. A gente também está envolvido em outros temas das causas verdes. E é isso, brigadão, é uma honra assim estar aqui e participar desse evento com vocês e com a Júlia também, desse filme tão bonito que ela fez. Tá ok, muito obrigado. Julia, sorry, Emilio. Julia, Sergio was also very touched by your movie. He said he got goosebumps watching it. It was really impressive.
and he was very happy to taking part of it along with you. Thanks so much. E Marisa, pergunta para a Júlia se ela quer fazer algumas considerações finais, que a gente já está finalizando. Julia, we are about to finish. Do you have any final comments to make? It was wonderful to participate in this. I'm so thankful that I got to see the film about the national parks, and really, really awesome. Thank you guys so much for what you're doing. It's really important. Ela está muito feliz de fazer parte aqui da noite, ficou muito feliz com o convite e adorou o filme do Marcos e do Sérgio e agradece pelo ótimo trabalho que vocês estão fazendo, mostrando os parques nacionais. Thank you so much. Ok, então é isso. Vamos ficar por aqui. Agora eu vou fazer o sorteio. Vou fazer o sorteio online aqui do plano anual do Ave Makers. Vocês fiquem à vontade, viu? Obrigado, novamente. Valeu, Emílio. Obrigadão. Valeu. Valeu, gente. Boa noite. Boa noite. Sorteio grande. Realizar sorteio. Já deixo tudo aqui certinho. Carregou o link do sorteio. Eu sei que tá aqui prêmios. 97 comentários. Sortear números. Vamos lá. Olha só, e a vencedora do prêmio é Luciana.Vitt. Parabéns, Luciana. Eu só vou ter que conferir aqui se você... Emílio, Oi. Eu acho que você não está compartilhando o sorteio, está compartilhando outra... Ai, não apareceu? Não, tá uma página aqui o resumo da mostra. Ai, ela ficou parada no resumo. Droga. Eu vou interromper o... Vou compartilhar de novo. Oxe, não era para ter parado, era para aqui. Agora apareceu? Agora sim. Eu já fiz todo o processo, mas enfim, paciência. Eu vou conferir. Obrigado por avisar, Marisa. Ok. É Obrigada, um abraço, boa noite. Boa noite. Good night, Julia. Thank you so much for taking part. Thank you. Tá, agora eu só vou confirmar. Eu não sei agora se vai continuar mostrando ou não, mas qualquer coisa vocês me avisem. Eu vou mostrar aqui, confirmar se os comentários ela fez, 2 pessoas no sorteio aqui. As regras, tá? Deixa eu abrir aqui o link da Luciana. Primeira regra, curtir a imagem oficial. Curtido por 96 pessoas. Vou clicar aqui, vou achar a Luciana. Aqui, Luciana Vitt, tá ok. Segunda regra seria... salvar na bandeirinha. Marque 2 amigos no comentário, ela comentou. E seguir os perfis. Tá, vamos seguir. Vamos ver aqui. Carregar os seguidores. Seguir em ordem aqui. MFM Brasil e depois Ave Makers.
fazer de uma forma diferente para ficar mais rápido. Aqui já foi tudo, então MFM não encontrou. Será que ela não seguiu? Aparentemente não. Então vou ter que fazer. Realmente não está aqui. Tem que sortear outra pessoa. Não tem mais. Ok. Tem que sortear outra pessoa. Vamos para o segundo prêmio. Como que eu faço aqui? Sortear número. De novo ele ganhou. Liberei o áudio de vocês, podem ficar à vontade. Tá aparecendo certinho, Karen? Tá, mas viu, eu acho que você tem que ir no seguindo, porque nos seguidores acho que é quem segue ela. Ah, obrigado por avisar. Eu fui no lugar errado. Eu fui quem ela tá seguindo, né? Ah, obrigado por avisar. Imagina, rapaz. Perdido. Deixa eu carregar tudo que vai ser mais fácil, né? Porque daí eu entro na localização. Nossa. Vamos lá. MFM. Aqui está. Então tá certo. Pera, a outra regra é que Luciana, nossa. AV Makers Innova Safety. Innova Safety tá aqui. Wikiloc tá aí. E o outro é a VIT oficial. VIT oficial. Tá aqui. Opa. VIT. Aqui, VIT oficial. Então, acho que tá certo agora, né, Karen? Certinho. Então, tá. Eu entrei em contato com a Luciana para entregar o prêmio. Então, é isso. Muito obrigado a todos e até a próxima.